Olá, dando início a mais um podcast, o Conexão Econômica, esse podcast do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Eu sou Flávio Ataliba, pesquisador associado do IBRE, e a gente traz hoje dois grandes gigantes, é isso mesmo, dois grandes gigantes do pensamento econômico brasileiro, especialmente na área de crescimento econômico, desenvolvimento econômico, infraestrutura, e com certeza aqui nós teremos aqui uma grande conversa, um grande debate. Nós temos o professor Pedro Cavalcante Ferreira, professor da EPGE, da Fundação Getúlio Vargas. O Pedro é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia. É um dos maiores especialistas, como já falei, nessa área de crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil. Tem uma produção científica vastíssima, tanto em publicações nacionais e internacionais, e é colunista do Valor Econômico, e sempre está levando, junto com o professor Renato Fragelli, suas ideias e suas reflexões sobre o Brasil. E no outro, nosso convidado, Cláudio Roberto Fristach. O Cláudio, vou ler aqui também um pouco do currículo do Cláudio. Ele é fundador e sócio-gerente da Interb, que é uma consultoria internacional de negócios, especialmente na área, né, Cláudio, de estratégia financeira para as empresas, setor de infraestrutura, né, isso, energia, tecnologia. O Cláudio também foi Principal Economist, né, do International Growth Center na London School. Tem uma longa experiência no Banco Mundial, na área de indústria e energia. Foi professor adjunto do Departamento da Economia em Georgetown. E Policy Advice em vários projetos com vários países. Isso, com certeza, vai, juntamente com o Pedro, a gente vai poder, nessa discussão, trazer experiências e evidências de outros países que possam entender o que acontece com o Brasil, tá? Pessoal, inicialmente, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro, por você ter aberto aí sua agenda, Cláudio também. E é um prazer aqui para o Instituto Brasileiro de Economia ter a colaboração de vocês para a gente discutir. Eu gostaria de discutir temas relacionados principalmente a essa grande dificuldade que o Brasil tem e demonstra aí ao longo dos últimos anos de se tornar um país não de renda média, que já faz tempo que ele é um país de renda média, mas ele acelerar o crescimento econômico. Recente, nós estamos gravando esse podcast em março de 2025 e recentemente saiu o PIB do Brasil em 2024, cresceu 3,4%, não é isso? Mas já no último trimestre já mostrou uma desaceleração, ou seja, a previsão que daqui para frente vai crescer menos. Saiu recentemente, eu pediria aqui a produção para colocar aqui no nosso programa, uma publicação do Fundo Monetário Internacional apresentando o PIB dos 20 maiores países e suas taxas de crescimento de 2015 a 2025. O Brasil cresceu só 8% nesse período, muito atrás aí aliás, era o último lugar em termos de crescimento comparado com esse país. E aí eu queria pegar já esse gancho, queria começar com o Pedro. Pedro, por que é que o Brasil tem tanta dificuldade de crescer? E a gente sabe que o crescimento econômico é que possibilita a geração de renda, a geração de emprego e, por extensão, tende a aumentar o bem-estar da sua população. E por que a gente tem tanta dificuldade, Pedro, em crescer? E aí já deixo aqui a sua fala inicial. Tá bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Flávio. Eu acho que a gente, para explicar, tentar entender isso, a gente pode dar um passo atrás e pensar amplamente o que a gente aprendeu nos últimos 30, 40 anos sobre crescimento econômico. Botando assim, muito resumido, a gente virou de cabeça para baixo. A gente partia de um mundo onde o crescimento era sempre impulsionado por políticas de demanda, só que a evidência e toda a teoria moderna foi indo na direção contrária. O que você tem que fazer são políticas de lado de ofertas, quer dizer, reformas, pensando a produção como uma função de produção, né, onde você junta fatores, capital, trabalho, capital humano, e de outro lado, você vai ter eficiência econômica, nós economistas chamamos de produtividade total dos fatores. A evidência foi que você cresce ou você é mais rico, não é porque você tem mais capital só ou mais capital humano, é porque você organiza a produção de uma maneira muito eficiente.
Tá? Então, por isso que tem toda uma agenda de reformas, que alguns gostam de dizer reformas liberalizantes, mas eu acho que são só reformas microeconômicas que vão gerando mais eficiência na economia. Então, a evidência está na produtividade total dos fatores, na eficiência. O que o Brasil vem fazendo? O Brasil dá um passo à frente, faz algum tipo de reforma, como a reforma tributária que a gente viu, que vai melhorar muito a eficiência econômica, e dá uns 5 passos para trás ou para o lado, que são as políticas de demanda que a gente tem visto há tanto tempo, são tipo de distorção que a gente viu em vários governos, dando exemplo da nova matriz econômica da Dilma, que distorceu de forma bastante grave, né? Mudou completamente o funcionamento para pior do setor elétrico, interviu pesadamente em setores econômicos, reverteu reformas liberalizantes. O que você teve, então, foi uma desorganização econômica, uma queda na eficiência econômica e logo diminuição do crescimento, porque as pessoas estão vendo, como estão vendo agora, uma certa incerteza do lado fiscal. O governo tentando fazer políticas do lado de demanda. Você olha e fala, cara, isso está piorando a eficiência econômica, isso vai gerar inflação, eu vou esperar agora para investir, vou ficar um tempo esperando para investir. Então, eu acho que tem esse stop and go, onde você faz algumas reformas que vão na direção correta, como a gente teve privatização há 30, 40 anos depois. Aí, daqui a pouco, você reverte parte dessas reformas. Isso não dá um ambiente, eu acho, fértil para o investimento. Tá? Isso não dá Deixa eu pegar uma carona já nesse teu raciocínio. Você falou em política de demanda e política de oferta. Você está dizendo que, para se ter um crescimento econômico sustentável, estímulos pelo lado da demanda têm vida curta. Sim, né? E aí você está voltando o seguinte, mas a teoria econômica, então você está dizendo o seguinte, lá no início da década de 1930, principalmente com a Revolução Keynesiana, demorou-se até praticamente ali no final da década de 1950, com um artigo do Robert Solow, que mostra o lado da oferta que impulsiona o crescimento de longo prazo. Então, se eu estou captando o que você está dizendo que sim, você saiu do pensamento keynesiano predominante durante toda a década de 30, a guerra, né, década de 40 e a década de 50. E a partir daí que você não é bem assim. Você tem que pensar, eu queria que você fizesse um pouco esse retrospecto. O pensamento keynesiano é um pensamento de ciclo, não um pensamento de crescimento de longo prazo. Só que você criou meio uma teoria tupiniquim, como se o longo prazo é uma soma de curtos prazos, onde você vai incentivando a demanda com políticas de expansão fiscal, políticas creditícias, sem ter uma contrapartida do lado da oferta. Tá? Na verdade, teve um grande debate nos anos 90, de um lado, sei lá, estava o Mencken Homerwide, do outro lado estava Prescott, Parente, e outros economistas, entre o que explica o crescimento, o que explica a diferença de renda entre os países. Né? Isso é um debate de teoria, mas também muito nos dados. São fatores de produção, logo, vamos fazer política de demanda para capital se expandir, ou é eficiência econômica? Então, são fatores do lado da oferta. E o resultado desse debate foi que você não consegue explicar a diferença de renda e crescimento só olhando fatores. Você tem que olhar a eficiência econômica. E para aumentar a eficiência econômica, você tem que fazer políticas do lado da oferta. Desregulamentar ou regulamentar corretamente. Você tem que fazer reformas tributárias para diminuir distorção em geral. E quando eu olho no Brasil, nossos últimos governos, eu vejo meio esse stop and go. Na cabeça, eu acho, de muitos dirigentes nossos, políticos e economistas, crescer é expandir gasto público. Tá? Só que você faz isso aumentando muito a distorção. Ao aumentar a distorção, você afeta o investimento, você afeta o crescimento. Sem contar que você vai pressionar pelo lado da inflação, que também é outra coisa que a gente vê. Né? Você começa a gastar, oferta demora muito, né? A elasticidade da oferta nessa dimensão. A resposta da oferta é lenta, muito mais lenta. É muito lenta. Então você vai pressionar preços. Quando você pressiona preços, você vai fazer política. Parece que você está falando o que está acontecendo hoje. Eu vou chegar já nessa discussão. É um pouco tá? o que está acontecendo. Mas eu queria já voltar Sim. aqui, incluir o Cláudio nessa discussão. Cláudio, a sua experiência, né, durante muito tempo lá fora, como consultor do Banco Mundial, visitou vários países também. Por que o Brasil
ele tem tanta dificuldade em crescer, né? E de forma sustentável, né? É importante também que se diga. Bem, em primeiro lugar, o Pedro aí já deu um caminho. Em primeiro lugar, agradecer o convite, fazer uma pequena correção. Foi Principal Economist do Banco Mundial. Estou associado hoje à London School of Economics, ao International Growth Center da London School of Economics. Mas, deixando isso de lado por um momento, acho que existe conceito, um não observável, como a gente diz, que é o potencial de crescimento não inflacionário, é o PIB potencial. O que é o PIB potencial? Vamos lá. É o potencial. Quem está nos assistindo vai ter que sair daqui aprendendo tudo de crescimento econômico. É uma forma de começar essa discussão. O PIB potencial é o nosso potencial, o potencial de crescimento não inflacionário. O Fundo Monetário Internacional, recentemente, voltando à questão do fundo, ele fez uma estimativa, técnicos do fundo fizeram uma estimativa, que o nosso PIB potencial é da ordem de 2,5%. Ou seja, nós teríamos um potencial de crescimento não inflacionário da ordem de 2,5%. O mercado, agentes de mercado, tentam fazer essa conta, inferir, porque você não consegue observar diretamente isso, e nós chegamos a uma conclusão também que é algo em torno de 2%. Então, Só um detalhe, então 3,4%... Eu vou chegar lá. Ah, sim. Exatamente. Então, o problema é o seguinte, nós estamos crescendo hoje acima do nosso potencial. Isso quer dizer que a economia está se esgarçando um pouquinho. Mas como é que a gente sabe isso? Onde é que está o resultado? Primeiro, o resultado está na inflação. O resultado não está nos juros. O resultado está na falta de determinados fatores críticos de produção. Por exemplo, mão de obra especializada. Falta de empresas que consigam responder às demandas que hoje existem na nossa economia. Então, vamos voltar ao que o Pedro estava falando. Então, isso aí que exatamente se junta ao que o Pedro... Acho que a gente supostamente temos que discutir, mas eu tenho que concordar, infelizmente, enfim. Que é o seguinte, se nós apostarmos apenas pelo lado da demanda, que é isso que sistematicamente muitos governos fazem, porque até que é mais fácil, é mais popular, é mais até inteligível, digamos assim, nós vamos ter o famoso voo de galinha. Vamos ter um crescimento do stop and go. Você cresce um pouco, cresce um pouco, para. Você bate, digamos assim, nos seus limites. Não são exatamente limites físicos, são limites econômicos, obviamente. Tá? Hoje nós estamos batendo os nossos limites econômicos. E o resultado está aqui. O resultado, em primeiro lugar, está num conceito que todos entendem no nosso país. Chama-se carestia. Exatamente. Tensionar a economia. E como é que ele sai? Sai pela carestia. E se não sair pela carestia, vamos impor controles de preços. Bem, vai faltar mercadoria no mercado, vai faltar bens. Nós já fizemos esse experimento. Tivemos o plano cruzado. Não é tantos anos atrás. Então, acho que o primeiro ponto é, nós temos, infelizmente, no país, um potencial limitado de crescimento. E a razão desse potencial limitado de crescimento é pela limitação do crescimento da produtividade. Porque, em última análise, e o Paul Krugman já falou, e outros já falaram, crescimento da economia é, ipso facto, crescimento da produtividade. Claro que você pode crescer os fatores também, mas a produtividade está na essência do crescimento. Então, o que nós temos que nos perguntar é por que nós temos tanta dificuldade na nossa economia de crescer a produtividade. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos, porque para mim são exemplos assim, que estão na nossa frente. É o caso da Índia. Eu lá no Banco Mundial, eu trabalhei muito com a Índia. Eu trabalhei com muitos países, mas particularmente, foi, assim, bastante com a Índia, nos anos 80. Final dos anos 80, meados para o final dos anos 80 e início dos anos 90. A Índia, quando você falava com economistas, com jornalistas, com pessoas da sociedade civil e do governo na Índia, o que eles diziam? Nós temos um potencial máximo de crescimento. Eles chamavam isso o Indian Rate of Growth. E qual é esse potencial? Eles sempre mostravam o mesmo número, 3%. Na Índia, nós não vamos conseguir crescer mais do que 3%. É isso que se repetia um pouco ad nauseam, digamos assim. Não que eles não acreditavam na economia, eles achavam que era isso mesmo, esse era o potencial. No início dos anos 80, começou um processo de reformas da economia.
Essas reformas foram multidimensionais. A Índia tinha já uma tradição de estabilidade macro, de responsabilidade macro. Então, o foco das reformas era no micro. Reformas de natureza microeconômica. Primeira reforma. A Índia, com o Brasil, com muitos outros países, acreditou num processo intenso de substituição das importações. Mas ao ponto que começou a ser um tiro de canhão no próprio pé. O grau de ineficiência que isso introduziu na economia é enorme. Foi enorme. Então, qual foi a primeira reforma que começou a se pensar? Abrir a economia indiana. E como abrir a economia indiana? Sim. Posso fazer um comentário? Pode. O Brasil, em 1985, era basicamente autárquico. O Brasil importava petróleo. Autárquico fechado, né? Não, a economia totalmente fechada. Não negociava com petróleo e trigo, acho. Né? 4% a 5% do PIB, que é uma coisa ridícula. Em 88, 90, você fez reformas muito agressivas de abrir a economia. A evidência é que a produtividade da indústria, que estava estagnada ou, em alguns setores, andando para baixo, explodiu. Isso tem vários. Eu tenho artigos sobre isso, mas tem várias evidências sobre isso. Com isso, você, obviamente, por que isso acontece? Né? Não só porque você vai ter competição de fora, mas porque você consegue importar máquinas melhores, você consegue mudar a especialização dos setores. Então, você tem uma evidência muito forte que a abertura da economia brasileira de 90 teve um impacto muito grande. Depois a gente até reverteu parte disso. A verdade é que nossa economia é muito fechada. As pessoas... É porque todos nós nos acostumamos. Existe uma certa naturalização de uma economia muito distorcida. Então, vamos lá, uma economia fechada. No caso da Índia, teve um processo de abertura. Segundo, houve um processo de reforma regulatória. Essa reforma regulatória, porque da mesma forma com a gente. Olha, vamos lá, nós já tivemos uma coisa chamada Conselho Interministerial de Preços. A minha tese de mestrado, eu fiquei lá dentro do Ministério da Fazenda, acho que foi 1 ano e meio, olhando o Conselho Ministerial de Preços. Estou falando na Unicamp lá atrás. Eu lá sabia, eu lá sabia que isso é uma tese stigleriana, porque o Stigler, da Universidade de Chicago, olhou também o impacto do controle de preços sobre a economia americana na época da Segunda Guerra e o impacto disso. Nós cartelizamos nossa economia. O CIP, com todo respeito com as pessoas que trabalhavam lá, que não tinham nenhum objetivo de cartelizar nossa economia, mas na prática nós cartelizamos. Na Índia, da mesma forma, o controle de preços e o regime regulatório muito detalhado, muito restritivo, não funciona. Ele basicamente é o seguinte, ele reduziu a produtividade da economia indiana. Então você tinha, de um lado, uma economia fechada, de outro, uma economia cuja regulação asfixiava a inovação, a competição, a produtividade. E terceiro, eu acho que teve uma dimensão muito importante, que é a dimensão tributária. Que, claro, é uma economia muito grande, complexa, e com uma herança britânica, digamos assim, da burocracia muito forte. Tá? Então você teve um conjunto de reformas, o governo introduziu um conjunto de reformas, começando em meados para o final dos anos 80 e continuando nos anos 90. Isso gerou um país cuja taxa de crescimento superou da China. Isso. Anos depois. Ou seja, tem uma observação, eu vou sempre puxar um pouquinho para a teoria, né? Uma das coisas mais fortes em teoria do crescimento hoje é exatamente olhar distorções microeconômicas. Sim. Tá? A gente chama de misallocation and idiosyncratic distortion, distorções idiosincráticas que afetam firmas diferentes, formas diferentes, e isso vai gerar alocações ruins de capital. Pensa um mundo onde você tem uma quantidade limitada de capital. Se você taxar firmas diferentes, favorecer, dar um crédito subsidiado para um determinado grupo de firmas que não são as mais eficientes, você vai levar capital para firmas pouco eficientes. Enquanto firmas eficientes não só não têm capital para crescer, como às vezes elas são tão mal reguladas que elas não podem crescer ou nem abrir. Você tinha
N exemplos mundo afora de setores onde simplesmente você não permitia entrada. Sim, barreiras à entrada. Barreiras à entrada. Vinculantes. Não é que assim, talvez, não. Barreiras à entrada. Eu acredito que talento é distribuído igualmente em todos os grupos, em todos os países. O fato que a gente não tem um Steve Jobs em cada esquina, como é nos Estados Unidos, não é porque o brasileiro é pior ou é melhor, porque a situação reguladora não permite que você crie fabriquetas de garagem que vão subir e em 5 anos estão desafiando Agora, as deixa eu outras. só voltar à sua pergunta original. Então, por que a gente não cresce? Acho que o Pedro deu um conjunto de respostas, mas eu acho que tem uma outra dimensão que é complementar, e é isso que é mais preocupante, é a nossa economia política. Isso. Em que sentido? Exatamente porque todos nós naturalizamos as distorções, todos nós nos acostumamos com coisas que realmente não fazem muito sentido, mas faz parte daqui. Essa é a maneira que a gente vive, essa é a maneira que a gente assim mesmo, né? O sistema político absorveu isso e reintrojetou isso na economia. Isso quer dizer o seguinte: parte dessas distorções, parte da rigidez que nós temos na nossa economia, as barreiras à entrada, o fato que você tem, vamos lá, competição muito limitada na nossa economia. A gente diz, pô, mas como tem competição? A gente vai ali na esquina, tem um bando de bares. Não, na nossa economia a competição é bastante limitada. Você tem um conjunto de fatores no âmbito do crédito, no âmbito da regulação, no âmbito da normatização, que impõem barreiras à competição. Mas nós nos acostumamos. Ao nos acostumar, os agentes políticos tomam isso como um dado. A sociedade quer isso. A sociedade se acostumou com isso. Então, a nossa economia política, um dos fatores do baixo crescimento é, de um lado, as distorções, e de outro, o reforço dessa camada, digamos assim, de incentivos e desincentivos que tem a ver com a nossa economia política. Deixa eu pegar carona Tá. desse ponto que você trata de economia política. Porque é o seguinte, se você tem um PIB potencial limitante, não inflacionário, então você está considerando aí 2% ou 2,5%. Algo em torno disso. Mas, exato. atrelado a esse PIB potencial, você tem uma taxa de desemprego que vai estar vinculada diretamente a esse PIB. Ou seja, se eu posso crescer mais além do PIB potencial, eu vou reduzir o desemprego. Para o político, do ponto de vista da economia política, aí você está trazendo o tema, eu tenho interesse em minimizar o máximo possível o número de pessoas desempregadas. Qual é o custo? Pois é, isso que eu quero Qual fazer. é o custo para aumentar a produtividade? As reformas têm Diga assim, como é que Achar que as eu vou reformas dizer não para têm o político que não, você Claro, tem que... São duas coisas. Fala. São duas coisas. Primeiro, o político. Eu acho que a percepção da população hoje, como ficou claro para mim na eleição americana, quando o Biden foi muito prejudicado pela inflação altíssima que ele teve no começo do governo dele, e o Lula está sendo prejudicado Agora, hoje pela inflação. Exatamente. A economia está bombando. Menor taxa de desemprego que nós tivemos. Exatamente. Produto crescendo a 3,5% e a popularidade do Lula está baixíssima. Então eu acho que a percepção, assim, os valores das pessoas mudaram muito. O cara fica revoltado porque o café está caríssimo, que entre outras coisas, o cara agora, antigamente, talvez ele não tivesse nem dinheiro para comprar café, mas os caras hoje têm dinheiro para comprar café, têm dinheiro para comprar ovo, aumenta o preço do ovo, o cara fica revoltado. Esse é o primeiro ponto. O outro curva de Phillips vale? Você diria porque você teria desemprego baixo e inflação elevada. Não, cara, eu acho que tem uma taxa de desemprego que se você pode diminuir o desemprego e crescer mais rápido, se você fizer reformas microeconômicas estruturantes. Mas isso demora, Pedro. E o cara quer resposta imediata para quem está Então, desempregado. O eleitor mediano vai escolher cara que vai prometer emprego para ele. Você está resumindo parte da razão que a gente não cresce. Porque em vez de você fazer reformas que vão ter um impacto de médio, talvez longo prazo, a gente fica empurrando a economia com políticas expansionistas que geram mais distorções, que vão obrigar o governo, que você estava falando, vão obrigar o governo a intervir para não deixar os preços, por exemplo, explodirem. Eu vou dizer, infelizmente, existe uma coisa chamada liderança. Seria espetacular não ter o problema da liderança. Seria espetacular simplesmente ter o seguinte: você tem um programa, esse programa é aceito pela população,
aceito pelos políticos, e esse programa de reformas vai adiante. Mas, na realidade, se você olha os países que fizeram essa transformação, foram bastante dependentes de um determinado tipo de liderança. Não a liderança autocrática, uma liderança democrática, mas com capacidade de convencimento da população. Nem sempre. Hã? Na China, Não, mas olha, mesmo numa China eu participo. você tem que ter alguma capacidade de convencimento. Tem. Nós não estamos numa democracia. Não, mas você tem que ter capacidade, no caso da China, você tem que ter capacidade de convencimento para dentro do partido, que é muito difícil. Um partido enorme, uma complexidade muito grande. E o nosso amigo dos gatos, que querendo, assim, não importa a cor dos gatos, que no fundo ele está dizendo o seguinte: é fundamental fazer as reformas para comer os ratos, entre aspas, ou seja, para prover o crescimento. Praticamente em todos os países, mesmo em países que tiveram um pouco de uma tradição mais autocrática lá atrás, como Singapura, ou Coreia, você teve lideranças com capacidade de convencimento da população, de efetivo convencimento da importância das reformas. Num país como a Índia, foi muito mais difícil, porque a Índia ela só sobrevive enquanto país, dada a complexidade, e esse aparentemente um paradoxo, mas não é, enquanto democracia. Que se falava na época que eu trabalhava com a Índia, bem, qual é o número ótimo de países que a Índia devia se fragmentar? E havia a visão oposta. A única maneira de juntar aquilo ali era pela via democrática. E eles conseguiram, pela via democrática, pela capacidade de convencimento de pessoas que foram muito importantes, economistas, políticos, etc., fazer um trabalho de convencimento da população e dos políticos, que havia também uma economia política em certa medida perversa. Havia muita gente que ganhava muito dinheiro com essas rigidezes. Isso é outra coisa. Sempre tem aqueles que adoram cartel, que adoram monopólio, que adoram a não competição, enfim, que se apropriam de recursos do Estado e da população. Então esse é um desafio muito grande. Alguns países conseguem, outros não conseguem. Nós não conseguimos, apesar desse potencial enorme que o nosso país tem. Nosso potencial não é 2,5%. Nosso potencial é 2,5%, dadas as restrições que nós temos, sim. 4,5% do PIB brasileiro vai de subsídios tributários. Isso. 4,5%. Deixa eu pegar um... Você está taxando a população como um todo para distribuir 4,5% deixa eu pegar então só esse número. Esse percentual é ótimo. 4,5% vai para o que chama de gastos tributários. Gastos. Explica o que é gasto tributário para a nossa... Gasto tributário é todo tipo de incentivos, deduções, etc., que o Estado abre mão para grupos A, B, C, D, geralmente contra os mais pobres. Os mais pobres normalmente não se beneficiam, geralmente, desses gastos tributários. São os grupos, nós inclusive, quando eu digo nós, é classe média também. Eu acho que não é. É bom que se diga que não são sempre eles. É um grupo muito grande na sociedade, com um grande poder de influência no âmbito político, no âmbito judiciário, etc. 4,5%. Deixa eu só te falar, dá uma estatística apenas. Uma coisa que a gente faz quase todos os dias lá na empresa. Nós gastamos, gasto total, investimento total de infraestrutura, público e privado. Público de todas as instâncias e privado de todo mundo, junta todo mundo, cerca de 2% do PIB. Ou seja, nossos gastos tributários, todo tipo de incentivos e outros tipos de deduções, muitos deles altamente distorsivos, ou a maior parte eu diria altamente distorsivos, é mais do que 2 vezes o que nós investimos como país em infraestrutura. Que, obviamente, o resultado está aí. Você tem que lembrar que esses 4,5% são arrecadados. Então, você aumenta a carga tributária para distribuir recursos ou benesses para grupos de interesses, quase sempre, nem todos. Isso era 2% há uns 10 anos. Isso é outra coisa, vai aumentando. Muito rápido. Isso é outro fator também. Por que o país não cresce? Assim, são esses fatores, mas a gente tem que olhar a dinâmica, a gente tem que olhar a evolução no tempo. Essa história começa assim, termina assado, entre aspas. Ou seja,
todas as estatísticas, você olha de termos dessas distorções, as distorções normalmente elas não começam muito grandes, elas começam pequenas. Aí vai aumentando, aí você cria um grupo de interesse. Tem essa subsídio que foi dado durante tem um nome, eu me esqueci do nome, foi dado durante a pandemia para setor de entretenimento. 3 bilhões. Não é pouco, não. Aí você pode entender, um momento de emergência, setor de serviço. Acho que é Perse, se eu não me engano. Perse, incorpora. Setor de serviço no chão. Tudo bem, faz um certo sentido. Vamos lá salvar esse cara, porque eu tenho amigos que trabalham nesse setor e estavam desesperados. Uns eram ricos. Acabou a pandemia, pô. Só que a pandemia acabou e você votou ano passado para manter isso daí. Você vai ver quem são as pessoas que estão se dando bem. Não tem mais. Posso dar outro exemplo? Pode. Desculpa, dá um outro exemplo. Setor elétrico. Não, setor elétrico as distorções no setor elétrico, elas começaram moderadas, cresceram para ficarem grandes, hoje são exorbitantes. Então, vou dar um exemplo. Nós, enquanto país, resolvemos subsidiar as energias renováveis. Eu me considero ambientalista, ótimo, etc. Só que chega um ponto que você não necessita mais nenhum subsídio para energias renováveis, porque o custo dessas energias caiu globalmente. Você tem que lembrar que quem usa renovável não é o pobre. Além disso, seguinte, é o pobre. É isso. Quem usa renovável, a chamada condomínio está cheio. Geração descentralizada, tem um nome para isso que é bonito, geração distribuída, descentralizada, quem faz somos nós. Se você tem uma casa, você vai gastar 40, 50 mil reais, quem é que pode fazer isso? Para colocar umas placas solares, e aí você se autoabastece. Quando você não está se autoabastecendo, você está fazendo o chamado feed-in, você está colocando os elétrons na distribuidora. Mas e até 2023, várias taxas, acho que em 2023 acabou parte de subsídio, mas parte continua sendo fortemente subsidiado. Então, essas energias, Cláudio, mas lá atrás tinha uma das grandes lições da questão do desenvolvimento, que tem a ver exatamente com essa questão da economia política, que é o seguinte: cada linha do orçamento tem um dono, cada subsídio tem um grupo de interesse. E essas distorções, elas não ficam paradas no tempo. Achar que, não, Cláudio, tudo bem, é isso, vamos conviver com isso. Você não convive com isso. Você convive com isso esse ano. Ano que vem, com 2 issos. No outro ano, 3 issos. E vai aumentando. E esse custo para a sociedade é colossal. E ele está crescendo. Então, Flávio, quando você pergunta por que nós não crescemos, é porque você tem não apenas distorções, mas essas distorções, por conta da nossa economia política, elas vão se aprofundando no tempo. Tá. E só para fazendo uma última observação. Isso quer dizer que a qualidade da nossa liderança, o desafio da liderança, para mudar isso é crescente. De novo, talvez os políticos de 20 anos atrás, pessoas que a gente admira, talvez não tivessem ainda, não conseguissem mudar isso hoje. Porque entre 20 anos atrás ou 30 anos atrás e hoje, a situação deteriorou-se nessa dimensão. E eu acho que esse diagnóstico, você vai ver em vários países do mundo, está muito ausente do debate aqui no Brasil. Acho que as nossas lideranças principais têm uma visão muito velha de economia. Tem uma visão... Mas só para dar um tom otimista, tá? Que agora a gente está sendo muito pessimista, mas dá digamos assim, um raiozinho otimista. Com muitos aqui, nós participamos ativamente no novo marco de saneamento básico. O que quer dizer participar ativamente? Escrever, informar o Congresso, participar de discussões no Congresso, etc. O que o novo marco mostrou? Isso é uma lição para a gente, para todos nós. Reformas são possíveis no nosso país. 1. 2. Existem, sim, muitas pessoas no nosso Congresso
muitas, não são poucas, muitas, que na realidade olham o interesse público. Eu sei que é difícil às vezes a gente acreditar, porque tantas distorções acontecem, tantos penduricalhos, quantas emendas, mas na realidade é possível fazer um trabalho de convencimento, tanto no Congresso quanto no Judiciário, da importância das reformas. Mas aí você precisa, às vezes, uma conjugação de fatores. Cara, Naquela época... Eu não discordo inteiramente de você. Eu só não sei qual é o efeito líquido. Porque, ao mesmo tempo, um exemplo eu acho que é mais poderoso ainda do que o do saneamento, que é a reforma tributária, Sim. que eu acho que foi um avanço muito Importantíssimo. grande, como a reforma da Previdência Sim, lá atrás. lá atrás. 2019, São todas reformas que diminuem a distorção, que incentivam, de alguma maneira, melhor uso de recursos públicos ou melhor uso de recursos privados. Né? Sim, Quando você sim. diminui todas as distorções tributárias que você tinha, você permite que recursos vá para setores e firmas mais eficientes, né? E tira das protegidas ineficientes. Mas, ao mesmo tempo, que você tem, e eu concordo com você, muito político que olha o bem público, você tem, não estou nem falando que eles não olham o bem público, você tem políticos que têm uma cabeça de é melhor eu trazer uma ponte para... Que talvez seja mesmo, eu não sei. Eu não sei o que ele está falando. Mais ou menos, às vezes, muitas vezes não faz nenhum sentido. Ou políticos que vão fazer, sei lá, você tem os famosos jabutis, né? Às vezes quando você vê uns jabutis ali dentro, e aí a soma dessas coisas é aquele negócio, né? A tragédia não é uma coisa ruim acontecer, a tragédia é a alternativa ser boa e uma coisa ruim acontecer. Assim, você poderia Mas ser... você precisa de liderança. Esse que é o grande desafio. Nós não somos liderança. Eu não sou liderança. Eu não vou falar pelo Pedro. Pedro é liderança. Pedro é Não mando nem A casa. gente está precisando de gente na política, com votos, com capacidade de convencimento. Você disse Muito uma coisa aqui, o Cláudio, que eu queria voltar um pouquinho atrás. Mas não é capacidade de convencimento. A capacidade de convencimento, Não vou você está supondo que o projeto Sim, sim. seria um projeto modernizante, um projeto modernizante. progressista, não concentrador, tudo aquilo que a gente quer. Que o cara tem isso, que o político vai ter isso na cabeça. Eu acho que tem poucos políticos brasileiros hoje com esse perfil moderno. Eu acho que talvez Mas- ele Com mas, perfil Pedro, moderno e que tem capacidade de liderança no sentido amplo, quer dizer, de convencimento Sim, da mas população. vamos lá. Convencimento. Mas eu não acho que o problema Cê- é político. Eu não acho que o problema são os políticos, não. Eu acho que o problema... Deixa eu fazer uma fala. pergunta para vocês aqui. Senão assim, o meu medo é a gente personalizar. Falar, o Brasil não cresce Não. porque Mas faltou político. Eu acho que é mais que isso. Né? A pergunta é a seguinte: nós vivemos numa democracia e a população escolheu, nesse momento, esse Tá bom. modelo. E aí? Você está dizendo aqui, um tempo atrás, assim, minutos atrás, o seguinte, que eu tenho que convencer que há necessidade de reformas. Então, assim, se torna-se um pouco o seguinte: o Cláudio tem um entendimento que como funcionaria bem a economia brasileira e as pessoas conhecem pouco a economia e precisariam ser esclarecidas. Então, como é que a gente faz isso? Se esse é o modelo de mundo que seria ideal para a nossa sociedade. Está entendendo? Mas eu não acho que a gente tenha votado num projeto de expansão. Esse projeto que a gente está vendo não estava no debate. Assim, eu acho que Você tem fragmentos dele, né? Mas Tem fragmentos. Você não tem. mas eu não estava claro para a economia brasileira. Eu não estou falando que o governo atual seja uma catástrofe, mas eu acho que ele está indo num caminho perigoso. E isso não era parte do debate. O fato que ele está muito impopular mostra Que não que foi o a que está sendo agenda. feito não foi a agenda que foi verdade, eleita. é um bom Olha, ponto. deixa eu falar, já que a gente está personalizando, falando de. Não, aqui, Não, mas eu acho que é importante. Eu acho que o Lula envelheceu mal. Ponto. Ele olha para trás, ele não tem a experiência dele, a experiência do passado, digamos assim. E óbvio que tem o problema da prisão, que deixou enfim, uma marca, magoado, né? uma mágoa, etc. Mas eu acho que o líder, e ele é um grande líder, sem dúvida, independente se você gostar ou não, ele é um grande líder, carismático, ele tem obrigação cívica de se atualizar. Eu acho que isso é uma obrigação. Se não, eu acho que ele deve dizer tchau para a política. O Lula não se atualizou. Eu acho que ele não está bem servido no seu entorno.
pessoas que pensam de uma forma muito antiga, retrógrada mesmo, de um outro mundo. O Brasil mudou. E mudou dramaticamente nesses últimos anos, nesses últimos 10, 15 anos. Ele não mudou. Então, acho que o primeiro grande desafio é líderes carismáticos como ele, porque nós vivemos um pouco de uma democracia onde líderes carismáticos têm um grande poder, né, se atualizarem. A atualização não é simplesmente assim, não, então eu vou ter aula com o Pedro. Não é exatamente isso. É primeiro assim, você tem que ter um entendimento do que aconteceu no mundo. O mundo mudou, o Brasil deu certo, mudou, o que não deu certo. Por que a China, independente de você gostar ou não do regime político, isso é outro problema, mas por que a China deu tão certo? Abertura econômica. E não é só abertura, se juntou à Organização Mundial de Comércio, etc. Abertura doméstica. As pessoas têm a noção que o Estado chinês fica regulando. Não. Ali é capitalismo selvagem. Deixa eu só dizer assim, eu não quero que seja capitalismo selvagem no nosso país, mas acreditar que a China é aquilo de antigamente, na época do mal, isso não existe mais. Eu gosto de dizer que as reformas na China, você saiu no mundo onde qualquer pessoa que tivesse uma ideia original, uma ideia fora da caixa, ia ser mandado para um campo de reeducação. Para plantar arroz, para onde você premiou as ideias. Isso é uma força de crescimento brutal. Você incentivou, usando a palavra da moda agora, o empreendedorismo, de certa maneira. Verdade. Antes você não poderia ter nenhuma empresa privada, agora elas ainda não são privadas, mas de fato são, mas não de júri, né? Sim, são sempre potencialmente dominadas. Mas essas empresas, você deu um norte para elas. Se você investir... Não, e competem com uma intensidade, porque a competição é a chave para a inovação, é a chave exatamente para a isso que eu gosto. Se você... o que você tinha antes, assim, você não pode nem criar uma empresa. Agora, não só você pode criar uma empresa, como essa empresa é sua. E como você pode crescer. E pode crescer à vontade. Você então, pega de certa maneira, a Build Your Dreams, né? A BYD, que está aqui. Esse fenômeno. Você olha o histórico, assim, você pode até entender como é que esse pessoal cresce tão rápido. Tem que ser com apoio do Estado. Mais ou menos, não é exatamente assim, não. É um ambiente muito aberto, onde as barreiras à entrada são muito baixas, onde se compete intensamente. Tem coisas ruins? Claro que tem coisas ruins. Eu não estou falando de regime político, estou falando... Claro, eu acho que, por exemplo, tem muito poucas restrições. Tinha, agora tem muito mais. A questão ambiental. Numa época era assim, vale tudo, tá? Agora não é exatamente mais assim. Tá? Então, mas você tem, na verdade, uma economia de extremo dinamismo. Você pega o caso da Índia, que é um caso muito interessante, toda essa ideia do empreendedorismo, porque antigamente na Índia você tinha esses grandes grupos, todo mundo felizinho lá, e a população infeliz. As reformas possibilitaram a abertura da economia, a entrada de novos atores. Uma coisa que é muito interessante, você tinha uma diáspora, e tem uma diáspora da Índia, Estados Unidos, Europa, etc., enorme. Esse pessoal começou a se atrair de volta para a Índia. E você então introjetou, você injetou na economia indiana um capital humano novo, um capital humano que estava realmente o pessoal que estava na Califórnia, que estava nisso, estava naquilo. Os indianos, historicamente, têm uma enorme competência em matemática, em ciências. Eu acho que é computação. Pedro, você gargalo aí, né? Bote aí. Não, mas tudo bem. Aí é um gargalo que a gente comentou. Que a história do desenvolvimento brasileiro foi uma história de ignorar a educação. Sim. Né? Esse é um ponto importante. Muito importante. Um exemplo que eu vi o Samuel dando, eu vou roubar dele, em 1950, mais ou talvez metade da população brasileira era analfabeta. E você escolheu construir Brasília. Exatamente. E a população
Assim, a burguesia achou aquele projeto maravilhoso, fora os cariocas que não gostaram, mas olha o plano de metas tem uma linha. não tem nada de educação. Nada de educação. Então a gente fez... Nada contra o Juscelino, mas pelo amor de Deus... A gente fez um A modelo... versão regional GTDN de Celso Furtado Também. não tem uma linha de educação. Nenhuma. Não, peraí, o Celso Furtado, com todas as suas qualidades, eu li a biografia dele, são 3 volumes, ele só fala de educação uma vez, que é o debate dele com o Godin, para dizer que o Godin estava errado. Que o Godin sacou que aquele projeto de desenvolvimento sem educação não ia dar certo. Porque é um dos gargalos que você falou no começo. Você não tem mão de obra. Tá? As economias modernas estão todas caminhando para ser economias de serviço. A gente ainda quer fazer política industrial lá anos 50. Eu tenho uma experiência na Coreia do Sul. Só. Eu exatamente dizendo. Esse é um parênteses, eu vai voltar a você. Que é assim: entre construir um mastodonte, investir em educação, entre construir um elefante branco, aeroporto novo, você chegava lá, o aeroporto caindo aos pedaços. Sabe onde é que estava indo o dinheiro para educação? Desculpa. Costa Rica é um pouco assim também. Sabe? Educação, começando da base. Você olha os dados então, comparando da Coreia, em 1950, 100% quase, 99% da população coreana entre 30 e 34, são dados do Barreli, 30 e 34 anos, tinham só primário ou menos, que era o mesmo número do Brasil. Mesmo número. Hoje, mais 60% da população entre 30 e 34, está caminhando para 70%, 30 e 34%, tem ensino superior. O Brasil, mesmo tendo acelerado recentemente, acho que não tem 30%. E se olha os anos, no anos 50... E se olha a qualidade do ensino superior na Coreia... Então, o que acontece? Você fez um padrão de desenvolvimento, mesmo se você acreditasse muito em fatores, que um dos fatores foi completamente ignorado. Era uma cabeça que você tem que fazer substituição de importação, que é errado, no longo prazo, no curto prazo talvez te dê algum refresco, mas você ignorou completamente o pilar da educação. A gente está pagando isso até hoje, porque não só a nossa educação ainda é insuficiente, que tem ainda pouca gente, comparado ao mundo desenvolvido, terminando o ensino médio, chegando na faculdade, ou terminando a faculdade. Discriminatória. E a qualidade é muito ruim. Então, eu acho que isto também afeta o nosso crescimento, porque metade do nosso crescimento, 40% do nosso crescimento entre 50 e 80, foi simplesmente mudança setorial. Foi o pessoal sair do campo que não produzia nada e ia produzir na cidade, e que mesmo com pouca produtividade, essa transformação estrutural gerou um crescimento muito grande. Esse a gente não ganha mais. E a gente virou uma economia de serviço. Só que virou uma economia de serviço sem mão de obra especializada. Os Estados Unidos é uma economia de serviço, a Coreia é uma economia de serviço, a China está virando economia de serviço, só que todos têm mão de obra... E aqui é baixo valor agregado, né? Baixo, e aqui tem uma mão de obra pouco educada. Então a gente vai ser uma economia de serviço, mas vai ter sempre 5 caras em volta de você servindo pouco na praia. Porque esses caras não conseguem fazer melhor do que isso. Você vai ter 7 ou 8 milhões de empregadas domésticas. Você não vai ter 7 ou 8 milhões de pessoas trabalhando no Vale do Silício, sei lá quantas pessoas tem lá, mas não nesses setores. Você vai ter um pouco de gente trabalhando, porque a gente tem essa formação bimodal, ainda tem universidades muito boas e gente sendo formada, mas você não vai ter em quantidades suficientes. Então você vai continuar sempre desigual e com um limite do crescimento que também é dado pela mão de obra. Todos os números, infelizmente, né? Os números da nossa educação, se você falar, não estou falando do input, estou falando do output, ou seja, os resultados são resultados muito frágeis. Você tem, obviamente, o caso clássico, que é o exame, que é o exame mais ou menos padronizado, o exame PISA, da OECD, enfim, mostra que nós estamos lá atrás, principalmente em matemática, etc., mas línguas também. Enfim, nós temos hoje uma proporção, nós temos uma falha que é muito conhecida na área de ensino técnico, né? O percentual de estudantes voltados para o ensino técnico é 1/4 da média dos países da OCDE. Porque o nosso ensino foi todo direcionado, foi feito por grandes pensadores, sim, nada contra, mas foi direcionado a levar todo mundo para a universidade. Quer você seja o filho da burguesia dos jardins
ou da Zona Sul, ou quer você seja o filho de um pobre que mora Sim. no interior da Bahia, ou lá no Ceará. Essas pessoas são ensinadas num sistema que vai te empurrando para a faculdade. Só que a Mas qualidade da faculdade hoje ela é altamente diferenciada. Isso é irrealista É. para a maioria dessa população. Hoje está faltando gente. Aquela coisa que eu falei, olha, hoje a nossa economia está se esgarçando no sentido seguinte: dentre outros fatores, dentre outros elementos, está faltando gente qualificada. Você não encontra. No caso, por exemplo, a gente pode falar infraestrutura. Eu quero entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Ok. Então, tá. Não, mas só pegando, então, assim, se a gente pudesse concluir até esse momento, política do lado da demanda tem efeito Limitado. Limitado. Acho que você tem que fazer políticas de liberalização, desregulamentação, políticas microeconômicas para do lado da oferta, da Políticas lado para da oferta, para impulsionar a diminuir produtividade. produtividade. E você é isso. também tem que pensar num sistema educacional que empurre a garotada para frente, porque é aí que você vai tirar parte enorme da população da pobreza. Então, esses 2,5% do nosso PIB potencial, eles precisam ter reformas, precisam ter novas ações estruturantes para alterar. 2,5%. O nosso país, tudo bem, já é um país mais maduro, etc. Mas não há porquê, pós-reformas, nós não termos um potencial de crescimento da ordem de 4,5%. Não há porquê fazer isso. Mas se você olha os outros países, nós somos um país de renda. Na classificação do Banco Mundial, nós somos países de renda média alta. Tá? Mas, a rigor, nós somos, vamos chamar, um país de renda média, nosso parlance aqui. E segundo, nós não estamos conseguindo sair desse padrão de renda média, média alta. Nós estamos na nossa armadilha. Nós temos uma armadilhazinha, que as pessoas chamam de armadilha da renda média. Isso. O nome que tiver, nós não estamos achando de um pântano, tá entendendo? Nós estamos com dificuldade de sair desse pântano. Eu não acho que a gente consiga crescer nem a 2%. Assim, Enfim, tudo bem, é 2, 2,5%. se a gente 1,9%. chegasse a 3%, assim, 4, Sim. 4,5%, eu já acho... Já acho quase impossível. Mas eu acho que é porque nós naturalizamos a mediocridade. Enfim, nós temos que lutar contra isso. Eu disse, não, esse nosso país não precisa naturalizar a mediocridade. Nós não podemos aceitar nossa economia política da forma como as coisas estão organizadas, desperdício, distorções, o fato que alguns poucos absorvem uma parte enorme dos recursos, inclusive dos chamados gastos tributários. Nós não podemos naturalizar isso. Nós não podemos naturalizar o fato que uma parte considerável da população tem uma educação de péssima qualidade. Nós não podemos naturalizar o fato que uma parte considerável da população gasta horas a fio diariamente dentro de um ônibus, dentro de uma condução de péssima qualidade. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma crise de mobilidade em todas as regiões metropolitanas. Isso não pode ser naturalizado. Isso obviamente afeta a produtividade da economia. Isso é produtividade na veia. As pessoas chegam em 2 casa... 2 horas sem produzir. Nós não podemos naturalizar o fato O ônibus que... está produzindo, mas ele não... Não, o cara está lá ainda. Nós não podemos naturalizar o fato que nós temos um dos piores sistemas de saneamento básico do mundo para um país de renda média. Nosso Brasil é um ponto fora da curva. Se você pensar bem, o que é esgotamento sanitário, falta de esgotamento sanitário, ou seja, as pessoas vivem sem esgoto, estudam sem esgoto, um número enorme, um percentual altíssimo de população, de escolas públicas não tem saneamento básico. Sim. Água não é mercadoria. Isso é aquela história. Eu já ouvi essa história várias vezes. Água não é mercadoria, não pode privatizar, pô. E deu no que deu. E deu no que deu. Essa história, assim, toda vez que você... Eu acho que a luta, Flávio, a luta nossa enquanto sociedade é não naturalizar a mediocridade. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Desculpe, aí eu não quero fazer retórica, não, mas é isso. Provocativa aqui nessa linha que você acabou de dizer. E o que é que explica, por exemplo, o sucesso de uma empresa como a Embraer? Ô, Flávio, não se engana. A Embraer, quando foi privatizada, ela dava um prejuízo danado. A Embraer gastou bilhão ou bilhões até ser privatizada. Ela não era uma empresa eficiente. Sim, mas ali tinha Não, vamos lá.
Até nós fizemos um trabalho sobre isso, sobre curva de aprendizado da Embraer, publicamos isso, etc. Mas, em primeiro lugar, a Embraer compete globalmente. Vamos começar do início. Não, mas a pergunta é a seguinte: que isso. A Embraer, se tivesse dentro do esquema brasileiro de substituição de importação, não tinha voado nunca. Porque ela pode importar as partes dela sem as tarifas que os automóveis Mas como é que ela se tornou um oásis nesse então, mas vamos lá. mar de mediocridade que você está... Primeiro, uma visão de que você só sobrevive nessa indústria, uma indústria dificílima, se você compete globalmente. Ponto 1. Ponto 2. Mas lá atrás, no começo. Lá atrás. Mas gradativamente essa visão foi se aprofundando. Não se pensa mais em mercado brasileiro. Isso é completamente estranho. Em segundo lugar, uma visão correta de que você não precisa produzir tudo aquilo. Aliás, a Embraer, o que ela é, ela desenha, integra. Onde é que são feitos os motores? Onde é que são feitas as asas? A asa vem, dependendo do produto, pode vir do Japão, pode vir daqui. Se fosse feito no Brasil, eu não levantava. Certo? Então, você é um integrador. Você não precisa, essa ideia de que... É um integrador de competências. Ele é bom, eles são bons na engenharia. Engenharia, no desenho, na integração, no design. No design. E claro, e tem uma outra coisa que é o seguinte, assistência técnica global. Essa indústria, você para competir nela, uma indústria, de novo, desculpa repetir, muito difícil. Tanto é que hoje, sabe quantas empresas você tem? Vamos lá. Você tem Airbus e a Boeing, tá? É um duopólio ali, tá? E aí, aqui embaixo, você fundamentalmente só tem uma. Tinha uma segunda que já nem foi absorvida pela Airbus. Enfim, a Bombardier foi absorvida. E o Embraer é o que você tem. Você tem não, mas você tem os chineses, você tem os russos. Até agora não se mostrou, mas você tem o Japão, tem uma... Se você usasse o sistema da Embraer para outros setores... É isso que eu ponto. Que eu queria... Que não é... Tem alguma proteção? Tem algum crédito do governo entrando para exportações? Tem, mas globalmente você faz isso. Tem. Isso não é isso que Mas se você fizesse isso para outros setores da economia, você certamente teria outras Embraers no Brasil. Tá? Nossa indústria automobilística ainda não consegue exportar globalmente. A indústria naval. A indústria naval brasileira já passou por 3 políticas agressivas, industriais, Juscelino, Geisel e Dilma, e no momento que você tirou da tomada o subsídio, a indústria desapareceu. Talvez porque a gente não esteja no momento de ter indústria naval, talvez porque todos esses programas são mal feitos, talvez porque a gente não tem a tecnologia de fazer agora aqui, ou talvez uma mistura de todos esses. O estaleiro da Hyundai, sozinho na Coreia, tinha uma capacidade produtiva maior que todos os estaleiros brasileiros. Tem escala e escopo. Né? De todos os estaleiros brasileiros. Só que os estaleiros brasileiros, por razões políticas, já tinha um lá em Pernambuco, do famoso navio que não conseguia sair do lugar. Tinha um no Rio Grande do Sul, vários no Rio. Então, a indústria naval brasileira... para nada. Sabe por quê? Porque cada governador, claro, é natural. Eu quero um aqui. Então você tem um ali, uma colar, Bahia, Rio de Janeiro. Você fragmentou uma indústria que é altamente concentrada, enormes economias de escala e escopo. Eu sou extremamente cético que a gente vai conseguir fazer certo pela 4ª vez, a indústria naval. Eu não botaria um tostão de dinheiro brasileiro nessa indústria, nesses termos. Você quer ver uma indústria naval que dá certo no Brasil? Isto é um exemplo. Não é que não exista. O Brasil é razoavelmente competente, tem alguns lugares, Santa Catarina, de fazer lanchas de passeio. Barcos. 40 pés, 50 pés, 60 pés. Sim, eu sei. Você sabe como é que eles fazem? Importa uma parte, você desenha, você importa o desenho também, você tem uma mão de obra especializada, é uma espécie de um clusterzinho, e você consegue exportar. Enquanto que a indústria naval você tinha que fazer 60% a 70% dos componentes feitos. Você tinha questão de componentes domésticos entre 60% e 70%. Não vai, né? Não vai porque você não tinha 60% a 70% de gente fazendo isso. Você olha o conteúdo de bens
de um avião da Embraer, pega qualquer um desses de nova geração, etc., o grosso é importado. E tem que ser. Você vai fazer um motor aqui no Brasil. Sabe quantas empresas conseguem fazer isso? Assim, tem uma Rolls-Royce da vida, tem uma GE da vida, e onde que aconteceu com a Pratt & Whitney? Se eu não me engano, foi absorvida. Você não tem. É assim. Asas. Você tem pouquíssimas empresas que conseguem fazer. Asas é uma coisa complicadíssima de fazer. A indústria naval, botando num contexto aviônicos, mais amplo... Desculpe, aviônicos. Só para terminar. Então, são pouquíssimos. Então, se você vai impor uma nacionalização, como se impôs na época da Dilma, isso é suicídio. É dizer o seguinte, olha, eu quero ter certeza que isso não vai dar certo. Bom, a gente já sabia. Não deu certo. Então, acho que isso entra num contexto, eu acho, mais amplo de políticas industriais, que não é se a favor ou contra. Você já parte de um design errado. Não pode dar certo. Mesmo que você seja um entusiasta de políticas industriais, você tem que parar e olhar e falar assim, olha, a gente não tem capacidade de fazer 60% a 70% de componentes no Brasil. Não tem condição de fazer. Mas se eu desenhasse uma política de acompanhamento, de avaliação, se vai dar certo, se não der certo eu abandono. Mas esse que é o problema. Se não der certo eu abandono. Pronto, matou o problema. A questão é saber o seguinte, vão deixar você abandonar? Tem uma história famosa, tem um artigo do Homer de 90 e poucos, onde ele está discutindo políticas industriais e ele cita o caso, eu acho que era de videocassete em Taiwan, que era um programa de 5 anos, onde eles tinham metas. Isso. No terceiro ano, eles não bateram a meta e o que aconteceu? Abriu a economia. Aí os caras... O que acontece? Os próximos que tiverem uma política industrial sabem que se não baterem a meta... É crível, né? E aqui no Brasil, o que acontece? Taiwan não tem nem meta. Taiwan se inspirou na Coreia. Sabe o que na Coreia eles faziam? Não estou dizendo que fazia isso aqui não, pelo amor de Deus. Reunia todo mundo numa sala, assim mesmo, uma sala grande, assim, um auditório. Né? E aí os caras levantavam a mão e diziam o que eles tinham conseguido em termos de metas de exportação. Porque o governo se eu apoio, mas você tem que ter metas de exportação. Quem não conseguia, cortou o crédito, acabou. Sim. Eu acho então que políticas industriais, assim, filosoficamente, você pode pensar que elas poderiam, um ou outro argumento de indústria nascente, criar escala, learning by doing, mas o fato é que a história no Brasil é que a governança é muito ruim e o design é pior ainda. Quando você cita porque a Coreia fez, você tem um problema de seleção, porque todos os países do mundo fizeram política industrial. O Equador fez, Costa Rica fez, a África inteira fez, esses países não cresceram também. Então não vale só citar os 2 ou 3 casos, né, que deram certo. E além de tudo, você tem um problema de identificação, porque a gente já falou aqui, a Coreia investiu pesadamente em educação. A Coreia nunca teve problemas fiscais. Quer dizer, o que vem antes? Qual é o elemento de causalidade várias aí? Coisas assim, nunca teve problema de inflação. Tá? Educação fortíssima, infraestrutura, e você sabe isso mais do que eu, muito investimento e constante, tá? Uma regulação muito melhor que a nossa. Então, você usar argumentos que ele fez educação política industrial, então eu tenho que fazer, não funciona. Sobra o argumento do design. Além disso, você tem um argumento que o design no Brasil são sempre, eu acho, ruins, e a governança também é muito ruim. Você não tem meta, quando tem meta, elas não são críveis. Então você simplesmente está transferindo recurso e dando um certo monopólio para alguns grupos, que eu acho ruim. Tem tantos exemplos, sabe? Deixa eu entrar num tema complementar, nesse esforço de aumentar o PIB potencial, que é a questão da infraestrutura no Brasil. Vocês têm escrito basicamente muito sobre isso. Minha tese de doutorado foi sobre isso, mas então, graças a Deus não tenho mais trabalhado sobre isso. Porque senão estava lá parado no 25 anos atrás. Mas
por que o Brasil também não consegue elevar o volume de investimentos nessa área? E a infraestrutura é essencial para aumentar a produtividade, a gente sabe, né? Qual é o gargalo específico, Cláudio, na infraestrutura, né? Você tem se dedicado agora muito fortemente aí. O Pedro, ele ficou mais teórico pelo meio do caminho nessa discussão. E... Tem trabalhos não, eu sei, faz uns 15 anos que eu não olho isso. Assim, mas eu acho que é entender o fundamento, sabe, Pedro? Entender a lógica. Isso Vamos começar do início, né? Como a gente diz, tá? Eu acho que, primeiro, é um fato, uma questão totalmente factual. O Brasil investe pouco, nós acabamos de falar, em torno de 2%. Há muitos anos, né, algumas décadas, que o Brasil investe cerca de 2% do PIB, investe mal, não necessariamente investe bem. Vou utilizar uma expressão que o Pedro acabou de mencionar, o problema de governança do investimento. As coisas, vamos falar, coisas bem óbvias, né? A gente pode depois discutir muito, mas enfim. Emendas parlamentares. Isso tem cerca de 50 bilhões de reais em emendas, uma parte disso são projetos pequenos, fragmentados, que quando se junta tudo, adiciona muito pouco. E não tem uma lógica de capital produtivo no nosso país, não tem uma lógica e adiciona pouco. Então, o Brasil investe pouco, mas mesmo esse parco investimento, necessariamente não é muito bom. 2% é o que nós investimos. É um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não importa. Digamos 2%. Você precisaria de quanto? A depreciação do capital fixo, 2% do PIB, né? Depreciação do capital fixo, das contas que nós andamos fazendo, já publicamos lá pelo IPEA, 1,4% do PIB. Cerca de 1,4%. Então, a adição seria um 0,6%. Só que uma boa parte desse 0,6% se esvai, porque a qualidade não é boa. Então, acho que primeiro é uma constatação assim, a gente investe pouco e não investimos muito bem. Nós temos que melhorar a qualidade também do nosso investimento. Tá? Aí você pergunta, poxa, mas por que isso? Onde é que surgiu isso? Deixa eu dar um segundo elemento. 2/3 hoje, que é uma coisa positiva, 2/3 dos investimentos em infraestrutura são do setor privado, 1/3 do setor público. Era em meados de 2010, 2011, 2012, meio a meio, agora cerca de 2/3. Parte disso é pelas restrições fiscais, que a gente já conhece, tá? Você tem muita má alocação, o que for. E parte disso porque houve uma melhora em algumas dimensões do ambiente, começando lá atrás, em 93, na verdade, começou com a lei dos portos, em 95 a lei das concessões, em 2004, dezembro, parece, a lei das PPPs, a lei das concessões foi fundamental. PPPs é as parcerias privadas. Que essa é uma coisa que vale mais para os municípios, menos para os estados e muito menos ainda no âmbito federal. Mas você teve uma modernização das instituições, a introdução das agências reguladoras. Por quê? Basicamente porque uma parte da infraestrutura ela é ofertada num regime de monopólio natural, ou pelo menos altamente concentrado. Tá? Então você teve um processo de modernização institucional que levou à ampliação dos investimentos privados. Mas nós também tivemos um processo de regressão institucional em anos mais recentes. Então, eu vou chegar lá. Então, voltando à tua pergunta, nós investimos pouco. Você disse, mas, Cláudio, quanto é que as pessoas investem? Então, outros países? Depende. Mas vamos pegar a América Latina. São países que são mais nossos conterrâneos aqui, tá? Eles investem algo em torno de 3, 4, 5% do PIB. Eles investem bem mais do que a gente. Mesmo países que começaram lá atrás, como o Peru, por exemplo, que investiu 1,4% do PIB, hoje investe cerca de 3 a 4%. Aí você pode ver, tá bom, mas como é que eles fizeram essa transição? Não é física quântica. São coisas razoavelmente simples de entender, mas que nós temos muita dificuldade de fazer. Segurança jurídica. O grau de insegurança jurídica no nosso país é muito alto. Aí você, poxa, mas troca em miúdos. Aí você vai fazer investimentos de longo prazo. Com insegurança jurídica, duas coisas podem acontecer. Ou você não faz, ou você vai pedir tanta garantia que o investimento vai ser muito mais caro do que deveria ser. Então, sem insegurança jurídica. Mas como é... Dá exemplo. Lá no Ceará,
A pedido do Banco Mundial, como você sabe, nós fizemos um trabalho grande de entrevistar muita gente em Fortaleza, na região metropolitana, no interior, na área de indústria, serviços, agricultura, tudo que você pode imaginar, agroindústria. A pergunta era sempre a mesma coisa, e não era infraestrutura, era investimento em geral. Qual é a maior restrição ao investimento? Isso todo mundo. Por incrível que pareça, porque até eu me assustei. Todos responderam a mesma pergunta. Insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Todo mundo repetindo essa história, mas como é que... o senhor podia explicar, o senhor, a senhora, podia explicar o que é insegurança jurídica? A gente respondeu. Decisões que não são inteligíveis à luz do direito. Isso é uma coisa assim. De diferentes maneiras falava-se isso. Não. Nós perguntamos a advogados, amigos nossos, ninguém consegue entender essas decisões. E segundo, normas, um conjunto de normativas que todo dia é uma novidade. Na área tributária, às vezes na área o direito do trabalho, cada dia uma novidade. Então os caras acordavam... No Brasil todo mundo legisla, né? Todo mundo legisla. Então, acordava, já tinha uma novidade pela frente. Aí com isso, você tinha de constantemente consultar o contador, advogado, mesmo se fosse uma empresa pequena, você não consegue entender. Você vai lá para a associação, a tua associação da tua cidade, explica para a gente. O que é lamentável, porque nos poucos trabalhos que eu fiz recente de infraestrutura, e quase todos com o Ricardo, a gente de alguma maneira... Ricardo Pereira, professor lá da UFC. Ricardo, você está citado aí no podcast agora. Convidar você a vir aqui. Tem uma série de trabalhos macro que aí não está levando em conta esse ambiente jurídico, a gente está supondo normas estáveis, e a gente mostra que diferentes arranjos, o retorno é sempre muito grande, né? Porque ele aumenta a eficiência. Sim. Né? Seja privatizando, seja fazendo PPP, seja o governo investindo, ele vai aumentar a eficiência. É complementar, ele não é substituto, ele é complementar. O bem-estar aumenta muito. O bem-estar aumenta porque o produto aumenta, ele é complementar ao investimento privado e o esforço de trabalho. Mas eu acho que aí... Todos os outros fatores. Você, por exemplo, tá bom, insegurança jurídica. Então faz o quê? Não tem solução? Acho que tem solução. Eu acho que tem que haver uma discussão estruturada, sistemática, de médio e longo prazo com os tribunais. Isso é uma obrigação. Obrigação da sociedade, obrigação da gente. Não são só os tribunais, eu entendo. Sim, não é só os tribunais. É o executivo também. O executivo muda as normas do dia para noite. Então, por quê? Porque isso tem um custo muito grande. A ideia é quase que assim, você tem uma ilusão de que você vai melhorar quando na verdade você está piorando pela insegurança que você está gerando. Isso é um. Segundo, imprevisibilidade regulatória. Nós regredimos em anos recentes no âmbito regulatório, na esfera regulatória. Por quê? Fundamentalmente, e aí sim é um problema político de primeira grandeza, fundamentalmente, porque apesar da nova lei, da lei que foi aprovada em 2019, que foi uma boa lei, apesar dos vetos do Bolsonaro, que foram vetos terríveis, mas a lei como um todo, uma boa lei, a lei das agências, as agências foram descobertas pelo parlamento, particularmente pelo Senado. Eu usar exatamente esse termo. As pessoas estavam distraídas. Distraídas, foram descobertas. O que quer dizer descobertas? O pessoal clicou que indicar um dirigente da agência, dirigente pode ser diretor, pode ser superintendente, tem um valor político enorme, no mau sentido. Vamos falar em português, claro, no mau sentido. Então as agências foram progressivamente capturadas por interesses muito pequenos, ou grandes, dependendo qual é a sua leitura. Isso quer dizer que a qualidade das nossas agências, que são tão importantes, que tem que ter autonomia técnica, autonomia administrativa, autonomia financeira, para prover decisões que sejam isentas na medida do possível, você teve uma regressão muito grande. Basta ver o que o CAD fez em relação às refinarias da Petrobras. O CAD é um exemplo, mas infelizmente não é só o CAD. Não é só o CAD. Foi a nossa primeira grande agência. O CAD vem lá de trás. Nós tínhamos um dos melhores conselhos administrativos de defesa econômica, ou seja, uma das melhores agências pró-competição. Podemos dar um exemplo melhores do mundo. Podemos dar um exemplo de um economista que nós todos conhecemos e admiramos muito. Sim.
que era o Afonso Arinos, que é um microeconomista Sim. de primeiríssimo time, foi conselheiro do CAD. Nós tínhamos gente, Gente muito boa. Muito Muito boa. boa. O CAD é um exemplo. Que é um outro exemplo, de novo, nada contra nenhum indivíduo, estou falando na instituição. A Agência Nacional de Energia Elétrica era conhecida como uma das melhores agências, aqui no Brasil e internacionalmente. Houve uma regressão nesse sentido. Então, respondendo à sua pergunta, por que só 2%? Insegurança jurídica, em segundo lugar, imprevisibilidade regulatória. Mas é só isso? Não, não é só isso. Infelizmente, não é só isso. Nós temos um problema, sim, que é uma coisa um pouco mais ampla, que a gente pode chamar de governança do investimento. Eu não vou ocupar aqui o tempo, que eu sei é um tempo muito restrito, de falar dos absurdos que acontecem. Mas, por acaso, eu acabei de terminar um paper, eu e outras pessoas terminamos um paper sobre planejamento de infraestrutura terrestre no país. Como é que se faz o planejamento? É um paper razoavelmente detalhado, um paper de umas 60 páginas, olhamos com muito cuidado o que está acontecendo, etc. É de chorar. O que eu quero dizer de chorar? A qualidade do nosso planejamento não tem nada a ver com a qualidade das pessoas que nós temos dentro e fora do governo. A qualidade do nosso planejamento não tem nada a ver com a documentação que existe dentro e fora do governo de como se fazer planejamento. Então, como é que se explica que você tem coisas... Eu vou dar apenas um pequeno absurdo, posso? Você imagina que você ranqueia os projetos, você prioriza os projetos, se abstraindo de um pequeno detalhe, viabilidade. Mas como assim, Cláudio? Explica. Existe algo que eles chamam de índice de benefícios gerais, IBG. Esse IBG está totalmente mal calculado. Isso é um problema. Mas você ranqueia em função de um IBG, de um índice de benefícios, distorcido, sem nenhum elemento de custo. É como se você quisesse, Cláudio, assim, eu quero morar numa mansão. Pô, legal. Eu quero uma piscina olímpica, claro, porque eu sou nadador. Tá? E eu quero que seja em frente à praia, ok? E não quero saber do custo. Essa é a maneira como se planeja a infraestrutura terrestre. Você tem hoje, se eu for falar nos exemplos, que hoje você está gastando recursos públicos e escassos em projetos, por exemplo, ferroviários, que não vão ficar de pé nunca. Elefantes brancos que hoje, recursos do nosso orçamento super escassos saem para alimentar esses projetos. Isso por quê? Porque não tem nenhuma noção de... Não se faz análise de custo-benefício ex ante. Você não tem filtros. Mas ninguém faz análise de custo-benefício, nada. Nada, tá, ok. Você não é então, querer que a infraestrutura fizesse. Então, quando você fala de governança, usando a expressão do Pedro, má governança quer dizer o seguinte: planejamento falho, priorização distorcida, programação que praticamente não existe para todos os efeitos, execução da pior qualidade. E há casos e casos. Você pega... Me desculpe estar olhando para você, Flávio. Pega a famosa Transnordestina. Quando é que a Transnordestina foi lançada? Em 2007. Quando é que o primeiro ramal de Pecém vai ficar pronto? 2027. 20 anos depois, um ramal. É uma concessão. Não é uma concessão. Com todo respeito. É uma obra pública travestida de concessão. Então, chama-se má governança. Quarto, e depois eu vou parar por aí, que eu poderia dar 5, 6, 7, eu não quero fazer isso. Mas tem quarto, financiamento. Poxa, mas tem financiamento? Não. Financiamento no sentido amplo. Quando você olha o mundo, como se conseguiu financiar 4, 5, 6, 7% do PIB, uma parte, se uma parte é governos que têm recursos fiscais. Esquece, não somos nós. A outra parte é Project Finance. O que é o Project Finance? É financiar com base no fluxo de caixa gerado pelo projeto e os ativos que são constituídos ao longo do tempo pelo projeto. É isso que vai lhe dar as garantias. Mas, isso é uma parte do programa de financiamento. Nós não temos Project Finance praticamente no país.
Mas você precisa de financiamento externo. Por que esse financiamento não vem? Fundamentalmente, tem 2 ou 3 razões, mas eu vou te dar uma das razões. Nosso país, o Brasil, estava no caminho e já não está mais no caminho de pertencer ao CDE. Quando você pergunta ao pessoal que coloca recursos em escala e infraestrutura em países em desenvolvimento, particularmente, eles fazem 3 perguntas. O seu país é parte da OCDE? Na América Latina, você tem o Chile é parte da OCDE. Costa Rica é parte da OCDE. O México é parte da OCDE. E nós não somos parte. E olha que nós já fizemos um trabalho enorme para adesão, digamos assim, ou acessão. Por quê? Existe um conjunto de disciplinas corretas, por exemplo, anticorrupção, que nós precisamos aderir. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Então, quando o pessoal diz, poxa, mas os recursos não vêm de fora, não somos parte da OCDE. Segundo, nós não estamos num caminho claro de nos tornarmos investment grade. Pelo contrário, fragilidade fiscal, que é enorme, tá? A incerteza macro, que é muito grande, o fato do nosso ministro da Fazenda estar sendo torpedeado internamente, tudo isso aí, obviamente, não é algo bom. Enfim, e você tem outros fatores, mas fundamentalmente eu quero dizer o seguinte: existem razões, existe uma agenda, Flávio, é importantíssimo nós acreditarmos no seguinte, Pedro, há uma agenda para nós melhorarmos e modernizarmos nossa infraestrutura. Nós temos que fazer o dever de casa. Esse é o dever de casa em infraestrutura, mas é o dever de casa mais amplo nas reformas. Eu não acho que a infraestrutura que a gente está voltando à questão da economia política. Sim. Você foi moldando uma quantidade enorme de interesses privados e públicos que basicamente está muito confortável com essa situação porque, de alguma maneira, está se beneficiando. Eu posso ajustar minhas prioridades ao bel prazer, porque é um sistema que você tem baixa transparência e todo tipo de distorção no planejamento. Então, o crescimento do investimento, os 4%, isso não é a prioridade. A prioridade é essa governança ruim, onde eu, de alguma maneira, consigo me apropriar, corruptamente ou não, mas me apropriar de parte desse bolo aí. Às vezes nem a corrupção, sabe o que é? É naturalizado. Você naturaliza, desculpe voltar, naturaliza os números ruins. Você acha que isso é natural? Natural. Você está investindo 2%. Tem muito interesse. Claro. Para você quebrar esse interesse, você quebrar esse interesse, para você crescer a 4%, você vai ter que quebrar esse interesse. E não é fácil. Eu queria, já caminhando para as considerações finais, eu queria, nessa discussão sobre baixa produtividade, né, quais são as questões centrais, o seguinte raciocínio. Existe um consenso na teoria econômica do que a gente deve fazer, independente de ideologia política. O que eu estou dizendo é o seguinte: o estado das artes na ciência econômica, ela já nos dá bons indicativos do que é necessário fazer. Isso foi feito em outros países e a evidência nos leva para essa direção. Quais são essas direções? Resumindo aí essa discussão. Flávio, eu gostaria de dizer que existe um consenso. Você afirma que... Gostaria de dizer, mas não é o caso. Não é. 99% dos economistas são economistas hoje em dia mainstream. Não estou dizendo que eles são melhores ou são piores, são economistas mainstream. O que é economista são mainstream? Economistas de formação mais técnica, mais matemática, vindo de uma tradição que vai passar lá para o Marshall, para o Keynes, para o Solow e Lucas, e digamos, o que a gente aprende na maioria dos departamentos mundo afora. Deixa eu só fazer uma maldade com você. Você diria 2 economistas desse conjunto aí que você acha que mudou a forma da gente pensar? Lucas, certamente. Bob Lucas, certamente. Roberto foi revolucionário. Em termos de crescimento? O Homer talvez, o Homer sim. Crescimento. Lucas, Homer, é um grupo, né? Assim, mas tem os expoentes, né? Ali que o Prescott, certamente, também.
Não, e tem muita gente que olha para a questão muita da educação, gente. que foram revolucionários, transformadores. Mais recentemente, eu não acho que é uma revolução, mas eu acho que mereceu o Nobel, o Acemoglu e os seus coautores. Toda a discussão institucional. Acho que Então você acha que existe já aí um... Não, eu acho que existe um consenso, existe um consenso num grupo muito grande de economistas, majoritário, mas existe uma franja heterodoxa que no Brasil é overrepresented, tem uma representação tão grande, muito grande. Tão grande que, por exemplo, todo o governo Dilma foi desenhado nessas linhas, onde, digamos, o principal representante no Brasil é a Unicamp. Então não existe um consenso geral. Tá? Existe um grupo que não bate com o que eu e o Cláudio pensamos. O que a gente pensa, eu acho que a gente já falou aqui bastante, e eu diria que é um consenso dentro desse mainstream, né? É que você não vai crescer com políticas de demanda, que não é o que os outros pensam, tá? O outro grupo pensa. Você não vai crescer com políticas de demanda, você vai crescer melhorando a eficiência da economia, melhorando a produtividade da economia. Tá? Como é que você vai fazer isso? Porque a gente não falou essa palavra aqui, mas capital é endógeno. Tá? Investimento em capital é endógeno. Eles defendem das condições institucionais e depende da produtividade. Se você aumentar a produtividade da economia, a produtividade total dos fatores, você vai aumentar o retorno do capital e as pessoas vão investir mais. Por outro lado, se você aumentar a incerteza, bagunçar a institucionalidade, aumentar a distorção, o capital não vai investir. Então não adianta você ficar subsidiando o capital se a economia está toda distorsiva. Então isso é a primeira coisa que a gente aprende. Sim, eu acho que é um primeiro consenso. Crescimento vem do lado da oferta, vem de melhorias institucionais, microeconômicas, que às vezes é muito difícil de fazer, não tem uma bala de prata. Antigamente, modelos de crescimento antigos, vamos incentivar... de médio e longo prazo. Vamos fazer incentivar a demanda que vai. Não vai. Então você tem que fazer um grupo de reformas, como a Índia fez, como a gente já falou, de liberalização comercial, de boa regulação. Tá? Não existe país rico que seja fechado. Trump vai tentar e vai dar com os burros na água. Vai piorar a economia americana, isso não tem a menor dúvida. Então você vai ter que fazer economias do lado da oferta, de melhorar a eficiência econômica. De alguma maneira você tem que resolver um gargalo de educação, e vamos de novo trazer o Celso Furtado e os desenvolvimentistas que durante séculos ignoraram educação. E você então tem que caminhar para essa agenda de reformas micro que vão basicamente desenrolar essas distorções. Porque hoje você tem uma institucionalidade que recursos estão indo não para os mais eficientes ou para os setores que o Brasil precisa. Estão indo para setores que não necessariamente são setores onde, numa economia mais competitiva, sobreviveriam, firmas sobreviveriam. Perfeito. Embora não seja um consenso, eu acho que essa é uma visão moderna que é majoritariamente defendida por um grupo dominante. Dominante é uma palavra ruim, porque estou dizendo que o outro grupo está dominado, que não é verdade. Eu acho que são diferenças intelectuais ou diferentes abordagens. Eu não gosto, como eles não gostam do que eu faço, mas acho que tem problemas graves na metodologia e nas evidências. Mas eu acho que essa agenda é uma agenda dominante no mainstream. Cláudio, vamos fechar aí. Vamos fechar. Acho que tem 3 questões um pouquinho distintas. Tem um problema da teoria, tá? Eu acho que há divergências. Eu creio que hoje a teoria do crescimento, né, nos últimos, 60, 70 anos, dependendo como você pode ver lá atrás, inclusive, isso desde Smith, mas enfim, acho que mudou muito, houve uma modernização tanto do pensamento quanto dos métodos. Das técnicas, né? Sim, das técnicas. Sim. Eu acho que hoje o rigor, o nível de rigor é mais exigido, não apenas em termos formais, mas em termos empíricos. Hoje em dia, só abrindo parênteses, eu brinco com meus alunos que para você escrever um paper de macro hoje, você tem que escrever antes um de micro.
com as evidências e os dados e a motivação. Então, é o seguinte, acho que o primeiro ponto é isso. Acho que houve uma mudança, e hoje, por exemplo, na instituição que eu sou associado, né, que é o International Growth Center, o mantra dessa instituição é políticas públicas baseadas em evidência. Na verdade, não é só dessa instituição. Hoje, a economia do desenvolvimento, propostas, é menos achismo, porque tem muito achismo ainda, infelizmente, e muito assim, bem, o que funciona com base em evidência? Tá. Então, eu acho que houve uma mudança, e eu acho que nós temos que reconhecer, assim, enfim, porque em última instância todo mundo gostaria que um país melhorasse, etc. Nós temos que olhar as evidências, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que ver a experiência internacional. Nós temos que ter um entendimento melhor da experiência internacional. Porque a experiência internacional, cada uma dessas experiências é um data point, é um ponto de observação histórico, evidentemente. Você diz assim, poxa, esse país deu certo, esse país não deu certo. Por quê? Existem elementos que são recorrentes. Existe um padrão de recorrência. Então, quando a gente fala que é importantíssimo ter uma economia mais aberta, e nós somos uma economia fechada, nós temos que reconhecer isso daí. Às vezes tem uma dificuldade. Não, que economia fechada, que nada. Não, somos uma economia fechada. É porque a experiência mostra que as economias abertas são economias que projetaram ideias, ponto 1, elementos, máquinas, equipamentos, o que for, competição em última instância, que transformaram essas economias. Então, assim, temos que ter entendimento melhor do que aconteceu com outros países, um entendimento um pouco mais rigoroso também. Tem muita coisa escrita sobre muitos países de altíssima qualidade. Terceiro, eu acho que nós temos um desafio. Eu acho que o nosso país, se pode crescer 3, 4, eu acho que essa até uma questão menor, dizer a verdade. A questão maior é como é que nós transitamos de um sistema que é muito rígido, que é hoje, o nosso sistema é bastante rígido, a nossa economia política é bastante perversa, digamos assim, um sistema muito rígido para um sistema mais aberto, mais flexível, onde as reformas possam de fato ser implementadas. Eu acho que não existe infelizmente, assim, não existe uma solução. Assim, o que existe é o seguinte, é você, fazer teu dever de casa, todos nós fazemos em diferentes instâncias, escrevendo na mídia, fazendo exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento, que é importantíssimo divulgar, tentando eleger pessoas de melhor qualidade, tentando fazer um trabalho de convencimento no Congresso, convencimento no Executivo, elegendo pessoas que olham para frente. E líderes, eu acho que isso é difícil, é muito difícil, mas nós precisamos acreditar que é possível. Perfeito. Eu vejo, um último ponto, eu vejo países que embarcaram, entre aspas, tá, no bom governo. E a diferença enorme que faz o bom governo do não governo ou do mau governo. Eu trabalho muito com a África subsaariana. Países normalmente pobres. Tá? Mas eu vejo países bem-sucedidos na África subsaariana e países, infelizmente, como a gente chama, estados falhos, failed states. Né? Países bem-sucedidos são países caracterizados por reformas, com apoio da sociedade e empreendidas pelo bom governo. Eu acho que é isso que nós temos que almejar. Cláudio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Conexão Econômica do FGVI. Pedro, também muitíssimo obrigado. Vocês deram aí várias aulas, né, de crescimento econômico e certamente contribuir muito para o pensamento econômico brasileiro. Bom, a gente encerra aqui mais um Conexão Econômica. Você que está acompanhando todos os episódios, compartilhe com os amigos nas redes sociais, procure divulgar todo esse trabalho, que é a intenção principal do Instituto Brasileiro de Economia é exatamente propiciar você, propiciar o país a discussão de ideias. Até um próximo programa.